Bastidores CNN de volta e a gente vai ter uma importante entrevista agora sobre algumas definições na sucessão do Senado Federal. E aí eu recebo a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que é pré-candidata à presidência do Senado. Senadora, muito obrigado pela conversa. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre uma reunião de amanhã. Amanhã o PSD, a bancada federal, deve se reunir para definir se vai ter candidatura própria ou não. A senhora defende uma candidatura própria em vez de o partido apoiar o nome de Davi Alcolumbre? Primeiro, Líbia, é muito bom estar falando com você, uma satisfação, uma honra estar falando aqui com todos. De fato, amanhã nós temos uma reunião que já foi agendada já 2 semanas atrás, né, na terça-feira, onde a gente sairá com uma definição acerca da candidatura própria do partido. Eu tenho feito essa defesa. O PSD é o maior partido hoje do Senado Federal. O PSD é o partido que elegeu a maior quantidade de prefeitos, né, e prefeitas no Brasil todo, e também de vereadores e vereadoras. Então, é um partido que está muito consolidado no Brasil, tem uma característica muito forte aí de um equilíbrio, né, tem uma postura muito ponderada, muito do que é realmente o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que encarna nele, na verdade, toda essa característica que o PSD tem tido pelo Brasil afora. Então, por ser um partido grande, por ter um protagonismo dentro do Senado Federal, hoje o atual presidente da Casa é do PSD, eu acho que é muito importante que a gente tenha, de fato, uma candidatura própria, participe do processo, não é? E chegue a um resultado importante, que é o resultado da vitória, né, da eleição no dia 1º de fevereiro. É claro que é um debate que tem que acontecer em nível de partido, a reunião vai acontecer amanhã aqui no Senado Federal, e eu espero que o resultado final seja em cima desse entendimento que eu pessoalmente defendo, e que, é claro, não é uma decisão pessoal. Eu sempre digo, Gustavo, que um processo eleitoral tem questões que às vezes você individualmente até consegue resolver, mas tem outras que não pode ser uma ação individual, tem que ser uma ação conjunta. Para começar, a gente precisa de 41 votos para ganhar a eleição aqui no Senado, né? Então não adianta dizer, olha, eu vou sozinha no peito e na raça, porque não é assim que funciona. Então, eu tenho conversado, estou muito alinhada com o presidente Kassab, conversando com o líder Omar, que é o atual líder aqui do partido, no Senado Federal, de forma que a decisão que nós tomarmos amanhã será uma decisão em cima daquilo que é o sentimento da maioria partidária, não é? E eu espero que essa maioria partidária seja em torno da candidatura própria e aí, portanto, da indicação, né, por tabela do nosso nome, né? A gente sabe que lá atrás o Otton chegou a, inclusive, colocar a possibilidade de uma candidatura dele, ele recuou dessa candidatura, e aí o Ângelo Coronel também havia apresentado, depois não mais apresentou, e ficou aí o nosso nome apresentado no partido. Eu espero que a reunião seja amanhã produtiva para a gente. O Senado Federal nunca elegeu uma mulher presidente da Casa Legislativa. Chegou o momento? Chegou o momento, Gustavo. Nós temos 200 anos de Senado e nesses 200 anos de Senado, nós nunca tivemos uma mulher na casa. Então, a gente já avançou de uma forma importante. Nós temos mais de 90 anos do voto da mulher e também na mulher, mas, ao mesmo tempo, também a gente não conseguiu ocupar posições de destaques dentro da política brasileira. Você começa, às vezes, até com uma isonomia em algumas funções, por exemplo, no Poder Judiciário. Você começa quase que na paridade entre homens e mulheres, mas quando vai evoluindo já para os órgãos de comando, de cúpula, esse percentual vai para 15%, não é 16%. Aqui no Congresso Nacional, a nossa média é 17% de participação feminina. Mas você raramente vê mulheres nos cargos mais estratégicos, né? Posição estratégica aí mesmo. Só agora, recentemente, nós tivemos uma mulher na Câmara dos Deputados, na mesa diretora dos trabalhos, né? Aqui no Senado Federal, há 10 anos, nós não temos uma mulher titular na mesa. Veja que agora o que nós tivemos foi apenas mulheres na suplência na mesa dos trabalhos. Então, não é fácil, não é uma batalha simples, né? É muito árdua essa luta, precisa de muita coragem, de muita determinação, de muito foco e de muito poder de convencimento. Eu vejo que não é, como eu disse já agora há pouco, não é uma ação individualizada, não é apenas a minha vontade. A gente tem que ter um sentimento também dos pares. E passa muito pelo sentimento dos homens, né? Dos senadores, porque nós temos a maioria aqui na composição do Senado é de homens.
homens. Então, não dá para dizer que a gente vai ganhar uma eleição apenas pelo sentimento das mulheres. Não funciona assim, né? Você tem que ter, de fato, o sentimento e a sensibilidade dos homens em relação a esse projeto. Eu tenho conversado bastante. Eu acho que nós já evoluímos muito em relação a esse sentimento, se verbaliza muito por parte dos homens, né, a necessidade da presença feminina, mas às vezes na prática, não é? Lá da forma concreta nem sempre isso ocorre, né? Mas nós somos hoje na bancada do PSD, nós somos 15 senadores, são 10 homens, não é? 5 mulheres, e eu espero que nós possamos, de fato, convencer os homens em relação a esse projeto. Senadora, eu vou chamar a Clarice Oliveira, nossa analista de política, para fazer uma pergunta. Muito boa tarde, senadora. Muito obrigada pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu gostaria de insistir um pouquinho nessa questão da participação feminina no Congresso Nacional, no Legislativo como um todo, perguntando se a senhora é defensora da ideia de que deveria haver uma ação mais afirmativa por parte do poder como um todo, como, por exemplo, instituir no regimento uma espécie de cota, uma espécie de participação feminina obrigatória que poderia abrir de alguma forma as portas para as mulheres na composição da mesa diretora e no exercício ali de funções estratégicas. A gente passou por algumas situações de grande constrangimento mesmo, né? Quando o presidente Lula, por exemplo, fez aquele happy hour, aquele encontro com os senadores, e a senhora era ali a única mulher, a senhora fez questão de verbalizar isso, de trazer isso à tona, mas parece não passar pela cabeça dos chefes de poderes que essa representação ela é de fato necessária, né? Clarice, acho que você traz o ponto que é o cerne da questão em relação à participação feminina, né? O Instituto Patrícia Galvão diz que nós levaremos 100 anos para ter igualdade entre homens e mulheres na representação política se a gente seguir o ritmo legal que nós temos hoje, ou seja, nós só vamos reduzir esse tempo se a gente estabelecer cotas, a gente tem que estabelecer o critério da obrigatoriedade. Eu apresentei as propostas que você está colocando, todas elas eu já apresentei no Senado. Veja que agora na CPI da pandemia nós sequer tínhamos uma mulher membro do colegiado. Nós tivemos que pôr o pé na parede, brigar por isso, conseguimos de fato participar. E naquele momento, eu já posteriormente à CPI, nós criamos um projeto de resolução e passamos a obrigar a ter uma mulher em toda a comissão. Então, hoje no Senado, nenhuma comissão funcionará sem a presença de uma mulher, fruto de um trabalho de envolvimento, inclusive, da sociedade brasileira como um todo que participou. Então, eu apresentei projeto, por exemplo, criando a candidatura de mulher para o Senado, ou seja, quando nós tivermos a renovação para 2 vagas, cada partido que apresentar um candidato, ele tem que apresentar um homem e uma mulher. É um mecanismo para a gente realmente evoluir. Nós apresentamos aqui projeto de lei criando vagas de mandato, né? Ou seja, estabelecendo o percentual mínimo de 20% ou 30%. Eu apresentei um de 30% de participação. Então, a gente tem que ter cota, a gente tem que estabelecer a cota, ela é um período, ela é uma necessidade para um período da história. Você até depois faz uma nova reavaliação, mas num primeiro momento ele é necessário. Eu não tenho nenhuma dúvida, a gente só vai conseguir chegar lá se tiver cota. Se não tiver cota, a gente não consegue chegar. Inclusive, tem também proposta nossa estabelecendo a obrigação de mulher na mesa dos trabalhos do Senado, né? E não com suplência, mas com titularidade, porque a suplência fica aquela falsa ideia, a mulher está na mesa, mas do ponto de vista de comando, de fala, de direito à voz e de voto, não tem, porque quem tem é o titular, que na maioria, no caso que a gente está vivendo agora, todos são homens, né? Então, a gente ou muda a legislação brasileira, ou como diz a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, nós levaremos 100 anos para ter igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Senadora, eu vou chamar o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para participar da entrevista. Boa tarde, senadora. Gostaria de saber se o presidente do PSB, Gilberto Kassab, participou dessa decisão de lançar uma candidatura própria, se ele aprova, porque o PSD também ainda não desistiu da candidatura à presidência da Câmara. Então está ainda com 2 candidaturas, uma no Senado e outra na Câmara. Eu queria entender um pouco melhor essa estratégia ou se essa é uma decisão exclusiva da bancada que não passa pelas instâncias partidárias. Pedro, na verdade, o Kassab, ele tem muita sensibilidade e tem a torcida muito de que a gente possa
ter uma mulher no comando aqui do Senado Federal. Ele não esconde, na verdade, para ninguém esse desejo dele. Ao mesmo tempo, também, ele deixa sempre muito claro que essa é uma deliberação de bancada do Senado, né? Ele não faz uma intervenção para chegar e dizer assim, olha, eu vou decidir por isso, aquilo, muito embora ele seja uma figura absolutamente respeitada e ouvida, não é, pelos parlamentares, mas ele não faz nenhuma intervenção. Agora, há sim, da parte do presidente Kassab, uma torcida para que as mulheres possam participar. Só para você ter uma ideia, Pedro, ele sempre vai atrás das mulheres para se filiar ao PSD, né? Você basta ver a composição partidária do PSD. Agora, no Senado Federal, ele fez questão, quando me fez o convite para ver o PSD, veio várias vezes aqui no meu gabinete conversar, tanto que o PSD tem a maior bancada feminina do Senado, né? Então, mas ao mesmo tempo ele nos estabelece essa autonomia. Nós temos uma reunião aqui amanhã do Senado Federal, como a Câmara também tem reunião amanhã para discutir sobre como se dará, na verdade, a posição do PSD e o desfecho do PSD em relação ao Brito, que é um grande parlamentar, uma figura extraordinária, queridíssima, não é? Eu sempre ouço dos deputados, olha, se não houvesse, às vezes, alguns acordos grandes de partidos, se fosse só na conversa lá do dia a dia, o Brito era imbatível e ganharia a eleição na Câmara. Então, ele tem esse perfil muito conciliador, muito tranquilo, muito envolvente com todos os parlamentares. Mas amanhã haverá decisão em relação, pelo menos eu acredito, deverá ter uma reunião amanhã, como aqui também deverá haver a reunião de amanhã, na terça-feira. O fato é que o PST não pode ficar de fora do debate, né? Eu acho que um partido do tamanho que é, muito embora seja um partido muito novo, né? Do ponto de vista de protagonismo partidário, o PST é hoje o partido mais jovem, né, entre todos os 5 ou 6 grandes partidos hoje que compõem o Congresso Nacional. Então, por ser muito jovem, esse partido ele tem tido uma trajetória muito grande, muito importante. É claro, nós tivemos aí partidos resultantes de federação, mas aqueles do nascedouro mesmo, o PSD tem tido uma atuação, né, e um protagonismo de fato muito grande. E a minha torcida é que amanhã nós possamos sair com mais um resultado importante para o crescimento partidário. Senadora, a senhora foi a relatora da CPMI do 8 de janeiro. Como vê o PL da anistia? Olha, eu acho que é muito ruim, né? Porque você tem, alguém diz assim, olha, nós vamos comparar o que nós tivemos lá atrás, a partir do golpe de 64, né? E lá nos anos 70, ali costurando para 80, nós tivemos a anistia, que foi muito necessário naquele momento pelas condições políticas vigentes do momento, né? Então, você deveria fazer algum tipo de acordo para pôr fim àquela ditadura que ceifou a vida de centenas de pessoas que lutaram pela liberdade naquele período. Então, ali foi um retrato, um recorte diferenciado. Ou se fazia uma anistia, ou se fazia um grande acordo na tentativa de romper aquele terrível momento da ditadura militar, ou a gente não sabe como estaria até hoje a sociedade brasileira. Então, aquele é o momento. Esse momento que nós estamos vivendo é outro. Nós temos um fortalecimento das instituições do Brasil. Eu acho que o Brasil deu um recado para o mundo quando nós tivemos, por exemplo, uma tentativa e uma participação, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, em relação a incentivo, né, com os atos do 8 de janeiro. Ele acabou ficando inelegível e nós tivemos, para além de prisão, não é, vários outros processos em cursos agora. Então, eu acho que você anistiar, você pode estar dando um elemento, não é, que possa impulsionar, infelizmente, novos ataques contra a democracia e aqui a Praça dos Três Poderes. Eu acho que em todos os momentos, se você for ver por que às vezes a violência contra a mulher ocorre, ou aumenta, ou se perpetua, porque o nível de impunidade é muito grande. Então, a impunidade, ela é fruto da não punição. Ou você pune, ou você aumenta a impunidade. Ou você pune um ato dessa natureza, que foi claramente, frontalmente contra a democracia, ou você está chancelando e abrindo a possibilidade de novos ataques. Então, eu acho que isso não tem que ocorrer por parte do parlamento brasileiro. Agora, no âmbito da justiça, se tiver que fazer algum tipo de entendimento, é claro que quem cometeu um ato maior, um crime maior e um crime menor, a pena tem que ser diferenciada. Você não pode dar a mesma pena para quem cometeu crimes diferentes, de potencial ofensivo diferente. Agora, isso não é uma ação do Congresso Nacional, isso é uma ação no âmbito da Justiça. A Justiça, com seus elementos, né, dando os direitos que são peculiares do Estado Democrático de Direito, que é o direito à ampla defesa, né, o direito ao contraditório. Depois disso, é claro, a decisão e a punição
deva ocorrer. Mas eu acho que, por parte do Congresso Nacional, uma anistia vai soar muito ruim para os defensores da democracia no Brasil. Nós conversamos com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, senadora, e boa sorte amanhã na reunião do PSD no Senado Federal.